neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Disse Jesus: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Escuta a voz do meu clamor, ó Rei Deus meu, pois a ti eu orarei com muito fervor. Dai ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e a minha meditação elevo ao céu. Pela manhã tu ouvirás a minha voz. Em longas noites eu a ti vigiarei. Ó Deus bendito, que o teu reino venha a nós. Derrama as tuas bênçãos em tua grei. Deus eterno, não tens prazer na iniquidade.
palavra é um escudo e broquel. Ele tira desse mundo a vaidade e conserva em retidão a quem for fiel. Pela manhã tu ouvirás a minha voz. Em longas noites eu a ti vigiarei. Ó Deus bendito, que o teu reino venha a nós. Derrama as tuas bênçãos em tua grei. Nós temos uma pergunta muito importante. A pessoa está perguntando se somente uma pessoa que tem o Espírito Santo pode expulsar demônios. Não é assim. A pessoa tem o dom. O dom não quer dizer o Espírito Santo. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. E a senhora vai observar uma coisa que constata realmente o que nós estamos dizendo. Veja lá no Evangelho segundo São João, capítulo 6. Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo, não tem parte no reino de Deus. Ele afirmou assim. E mediante aquele grande escândalo, aquele tropeço terrível que o próprio Senhor Jesus jogou diante da multidão, muitos discípulos dele voltaram atrás. E eles já expulsavam demônios. Muitos deles haviam chegado, mesmo apóstolos, dizendo: em teu nome até os demônios nos sujeitam. Jesus mandou que eles não se alegrassem por isso, mas antes por terem seus nomes escritos lá em cima, lá nos céus. A mensagem conscientiza, a mensagem leva a pessoa a alcançar uma posição em Cristo, que ela não pode ser enganada, porque nesses dias, se possível, enganaria até os escolhidos, se possível. Mas não é possível enganar os escolhidos. Por que que muitos são chamados e poucos escolhidos? Exatamente por causa do engano. O engano é que faz a seleção. A seleção é feita exatamente através do engano. E o povo, de um modo geral, está com aquilo mesmo. Me engane que eu gosto. Me satisfaça o presente, satisfaça a minha razão, a lógica, a minha condição terrena, os meus pensamentos, e então eu gosto disso. Aí está a grande diferença e a necessidade da revelação do Apocalipse. E o que nós acabamos de ler em São Mateus, capítulo 7, Jesus vai dizer para muitos que expulsaram demônios e fizeram maravilhas, que nunca os conheceu, nunca, porque eles fizeram tudo isso sem apartar da iniquidade. O profeta de Deus esteve numa reunião pentecostal nos Estados Unidos. Até então ele não conhecia esse movimento carismático, os dons do Espírito. E tinha uma fé batista. E então ele participou daquela reunião
E lá haviam 2 pastores, 2 homens, 2 irmãos, que estavam profetizando maravilhosamente, falando línguas e profetizando. E como ele tinha um dom muito especial de discernir corações, vidas, ele se impressionou com aquilo e tratou de conversar com os 2. Conversou com um deles, daqueles que estavam profetizando, e ele disse: aquele homem era um genuíno cristão. Aquele homem tinha realmente o Espírito Santo. Mas qual não foi a sua surpresa quando ele conversou com o outro? Um pouquinho de tempo era o suficiente para ele. Ele disse: ali estava um verdadeiro hipócrita, fazendo a mesma coisa do outro. Ele tinha uma esposa genuína, loira, tinha filhos, e estava vivendo maritalmente às escondidas com a mulher morena e já tinha 2 filhos com ela. Foi então quando ele ficou desesperado e ele não pôde compreender aquilo. Quando todos 2 falavam línguas, todos 2 profetizavam, estavam abalando a reunião pentecostal. Ele entrou numa roça de milho, num milharal, e aquilo foi muito tempo. Por último, a Bíblia dele abria, o vento vinha e tocava, abria em Hebreus capítulo 6. O vento tocava, abria as folhas da Bíblia, parava em Hebreus capítulo 6. E logo lhe veio aquela visão que Deus derrama chuva sobre maus e bons, aquela visão do joio e do trigo. Jesus mostrou tudo para ele e desde então acabou todo o seu mal-entendido, toda a sua confusão, sua interrogação sobre isto. Existem dons verdadeiros, existem pessoas verdadeiras que expulsam demônios, que curam enfermos, mas também há muitos que podem fazer a mesma coisa, sem se afastar da iniquidade. Eis aí a resposta do próprio Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vivendo uma época em que devemos julgar a nós mesmos, ver onde nós estamos parados. Isto quer dizer, pôr a nossa vida na balança. Porque, repetindo, aqui está em tempo, lá do outro lado não. Depois vai haver o julgamento do trono branco. Ninguém pense que há solução depois da morte. Não. Por isso que a pregação do Evangelho é um desespero e que muitos não entendem e tomam a coisa por outro lado. E nessa medida que nós temos feito, nesse exame que nós estamos fazendo, nós devemos pesar os dias, a hora em que estamos vivendo. Pesar os acontecimentos. Pesar tudo que chega para nós. Medir, calcular, meditar sobre aquilo, prescrutar, examinar. Como São Martim, apareceu um anjo brilhante para ele, coroado. São Martim foi muito poderoso, foi um homem de Deus muito poderoso, e aquele anjo pediu adoração, o que Jesus nunca fez. E ele dizendo para São Martim que era Jesus, se identificando como Jesus Cristo, com todas as características de Jesus. Inclusive estava coroado. Mas aconteceu uma coisa, que São Martim, pelo Espírito, botou aquele anjo na balança. E ele foi achado em falta. Isto porque o Espírito Santo testificou dentro dele através das Escrituras. O que pode salvar é somente a palavra.
Jesus podia ter resistido ao diabo lá no Monte da Tentação, através do seu poder, através de outras formas, mas ele usou exclusivamente a palavra. E foi quando o diabo deu para ele muito mais do que está dando para qualquer artista de cinema, jogador de futebol. Muito mais, ele estava dando o mundo todo, todo o reino, toda a política, todos os exércitos, todo o poder da terra. É, sim, ele troveja quando a gente está falando a verdade. Esse trovão sempre nos acompanha. É no tabernáculo, é no estúdio. Ele sempre acompanha esse ministério com trovão. Agora, pensemos, meus ouvintes, o que aconteceu quando ele pesou aquele anjo. O Espírito Santo, pela palavra, mostrou para São Martim, que Jesus ainda não está coroado. Ele está no trono da intercessão, ele é o Cordeiro Sangrento. Ele vai ser coroado pela esposa eleita. Então São Martim não teve dúvida em mandar aquele anjo tão lindo, tão brilhante, embora, dizendo: vai-te, Satanás, vai-te, Satanás. Ora, quantos de nós, nesta hora, falaríamos línguas estranhas e sairíamos dando testemunho que um anjo brilhante nos apareceu? Quantos de nós estaríamos prostrados diante desse anjo? Como há milhares prostrados. Ele se transforma em anjo de luz, a Bíblia diz. Satanás se transforma em ministro da palavra. A palavra pervertida, do evangelho pervertido. Meus ouvintes, de acordo com a revelação do Apocalipse, pesando a hora em que nós estamos vivendo, não há mais solução para o mundo. O juízo temporário caiu sobre a terra. Esse é um juízo temporário. É o juízo do engano. E exatamente por rejeitar o profeta de Deus. Porque o Pai reina, o Filho intercede, o Espírito Santo ilumina. O Pai é rei, o Filho é sacerdote, o Espírito Santo é profeta. É o profeta que mostra, que ilumina, que revela os mistérios da palavra para não sermos enganados. Então, isso é pessimismo, que não há mais solução, não. O mundo está pesado. A festa está aí. A escritura está na parede. O Mene Tekel está aí. O Nabucodonosor já fez uma Babilônia parecendo com os céus, com a cidade santa. Tudo já tem acontecido, está pesado na balança. Então, qual é a solução? A solução é estritamente individual. É você e Deus. Unicamente você e Deus. Você tem que entender que o arrebatamento já se deu. Não se deu fisicamente. Ninguém precisa assustar. Que não é ismo, não é tonteria. Se deu espiritualmente. Já aconteceu o arrebatamento. Você não pensa, Jesus está fora da era de Laodiceia. E quem está com Jesus carregou o seu vitupério com ele para fora do arraial. Está arrebatado do espírito do mundo. E só esse não será enganado. Eu não estou dizendo que é a minha igreja. É você, é a senhora, é o senhor, é esse jovem, essa moça, essa criança que já tem consciência das coisas. O problema é inteiramente individual. Você quer ver uma profecia
tremenda, tremenda mesmo, na história do Brasil, ela é de Rui Barbosa. É de Rui Barbosa, escute. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Ter vergonha de se vestir honestamente. Ter vergonha de não mentir. Ter vergonha de se portar como um cristão. Essa profecia é de Rui Barbosa. Era Rui Barbosa um profeta? Mas isso é uma profecia que combina exatamente com 2 Timóteo capítulo 3, que se refere exatamente ao nosso tempo, à nossa hora que estamos vivendo. Se Deus permitir, na próxima programação, nós vamos começar a programação com 2 Timóteo capítulo 3. Em sequência, a profecia de Rui Barbosa. Rui Barbosa era um profeta? Era um profeta do Apocalipse? Não, mas aqui está uma profecia de Rui Barbosa. E ele, preste bem atenção, ele era um leitor sério da Bíblia Sagrada. Todo homem sábio, inteligente, lê a Bíblia. Você sabia disso? Todo homem sábio, inteligente, lê a Bíblia Sagrada. Ele não pode ter conhecimento geral de todas as coisas e ser um sábio se ele não ler a Bíblia Sagrada. Você se encontra agora num lugar que é você e Deus. Aí na sua cozinha, no seu carro, no seu gabinete, na sua lavoura, na sua construção. É você e Deus, você na escola, em qualquer lugar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais do que milhares é Cristo, meu bom mestre, é o lírio sim dos vales, é a estrela da manhã, ele é o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei